Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar mais uma vez na oportunidade de poder trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra de edificação. Gravo esse vídeo da minha casa. Eu estou na sala aqui em casa, porque já avançado o horário, né? E a sala é o ponto mais longe do quarto onde minha filha está dormindo, então eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Para que os irmãos possam ser abençoados com uma palavra da mesma forma como eu fui, com essa palavra que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Eu queria testemunhar para os irmãos desde já, que ontem, né, eu estava com espinho na garganta, um espinho de peixe, espinha, né, de peixe, que eu, ao me alimentar, eu acho que eu não mastiguei direito, ficou enroscado, estava incomodando muito. Mas louvado seja Deus, hoje ele já foi embora. E eu disse isso no culto ontem, né? Que eu cria que esse espinho ia embora e não ia me trazer dano. Ele trouxe um pouco de incômodo para ver se eu estava ali na fé mesmo, mas graças a Deus já foi embora. Eu nem percebi. Hoje de manhã ele ainda estava aqui e agora à tarde, após o almoço, agora à noite, minha esposa perguntou, eu falei, o espinho? Aí que eu me dei conta que o espinho já tinha ido embora. Louvado seja Deus. Então eu posso falar tranquilamente sobre as questões da palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. E desde já eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Filipenses, capítulo 4, versículo de 1 a 13. A palavra do Senhor é muito clara e perfeita. Nós vamos aprender aqui com essa palavra hoje sobre como mantermos a alegria em nossas vidas. Como nos mantermos alegres em meio a toda essa confusão que o mundo tem vivido. Como nós fazermos, até mesmo como igreja, para não perdermos, para não deixarmos escapar essa alegria das nossas vidas. O apóstolo Paulo, né, Deus usa a vida do apóstolo Paulo para falar aos nossos corações, para registrar essa palavra nas escrituras sagradas, para que nós pudéssemos recorrer a elas todas as vezes que nos encontrássemos numa situação de desconforto, numa situação em que a alegria não estivesse presente, para que nós pudéssemos sempre estar relembrando o que nós devemos fazer para manter a alegria em nossas vidas. Eu quero convidar você desde já a ler, nós vamos ler então a partir do versículo 1 de Filipenses 4, o versículo 1 até o 13, mas nós vamos ministrar aí até o 7 mais ou menos, porque o tempo é curto, mas você na sua casa pode meditar muito mais. O versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Amém. Vamos ler até aqui, irmãos. Mas como eu disse, provavelmente a gente vai conseguir chegar até o 7 aqui, mas se der tempo a gente estende até um pouco mais. Mas eu pretendo ser bem breve. E o primeiro ponto, né, eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui desse texto. Mas antes da gente começar a introdução, eu gostaria de orar. Curva sua cabeça na tua casa. Amado Deus e eterno Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, papai querido, que é viva e eficaz, capaz de promover o bem que o Senhor deseja, Deus, se assim nós crermos e recorrermos a ela. Nós acabamos de ler, ó Deus, e cremos nessa palavra. Nós acabamos de ler, ó Deus, e sabemos que ela tem poder para transformar. Mas ainda assim eu te peço, faz de mim nesse momento um canal de bênção. Faz de mim nesse momento, ó Deus, capaz de tornar essa palavra ainda mais fácil de entender e de guardá-la em nosso coração. Faz de mim, ó Deus, nesse momento, ó Deus, um ministro da tua palavra. Faz de mim, ó Deus, nessa noite, a bênção, ó Deus, para a vida das pessoas que estão assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, fala aos corações. Cai por terra toda forma de mal, todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que distrai, que tira a atenção, ó Deus, em nome de Jesus, cai por terra, ó Deus, que estejamos focados, atentos, ó Deus, ao que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, e continua a nos abençoar. Sinta-se à vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto, quando Paulo escreveu, ele estava preso, né? Paulo estava preso pela primeira vez. E ele escreve essa carta à igreja de Filipe, né? Aos filipenses, para tentar, de alguma forma, fazer com que eles não perdessem a alegria da convivência com a igreja, para que eles não perdessem a alegria que deveria estar com eles. Paulo estava ali tentando fazer com que a igreja não perdesse o foco de como eles deveriam se portar para garantir que a alegria do Senhor estivesse na vida deles, os fortalecendo. E o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar é o versículo 1. O Senhor nos traz a orientação através da vida de Paulo de como nós devemos nos portar para garantir que a alegria dele permaneça em nós como igreja. O primeiro ponto, ele já está falando aqui, ó, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo,
firmes no Senhor. O que o Senhor está dizendo para a gente é que, como igreja do Senhor, nesse momento que nós estamos passando de dificuldade, de distanciamento, de tudo mais que nós estamos vivendo, dessa dificuldade da economia, dessa dificuldade de tantas mortes acontecendo, de tudo isso que nós estamos passando como humanidade nesse momento, o que nós devemos fazer é nos mantermos firmes no Senhor. Como igreja, nós devemos nos mantermos firmes, mesmo com tanta tribulação que a igreja de Filipos estava passando naquela época. Paulo estava preso. Imagina, o maior líder deles naquela época, naquele período, estava preso, podendo até ser morto, né? Não foi nesse momento que Paulo acabou sendo morto, foi depois numa outra prisão. Essa aqui é a primeira vez ainda que ele estava sendo preso. Mas a igreja naquele momento estava passando pela dificuldade de ver o seu maior líder preso, de ver a igreja, o momento que eles estavam passando de perseguição. Não era só Paulo que estava sofrendo essa perseguição, mas toda a igreja como um todo estava sofrendo essa perseguição. Mas o Senhor, através da vida do Paulo, estava dizendo com eles ali em Filipos: mantenham-se firmes, firmes, não percam a comunhão diante de toda essa confusão que está acontecendo. Mantenham-se firmes em comunhão, firmes no Senhor. Não deixem de adorar. Nós não podemos deixar de adorar e de louvar a Deus em função do que está acontecendo de mal com a humanidade. Nós devemos prevalecer, nós devemos continuar prevalecendo, lutando firmemente. Olha que palavra linda, firmes no Senhor. Ou seja, aquilo que é firme é uma coisa forte, fortalecida, que a gente sente firmeza mesmo. Não algo frágil, fragilizado, fraco, mas forte. Nós devemos nos fortalecer nesse momento. Não permitir que os nossos vínculos se percam. Nós devemos nos esforçarmos para mantermos os vínculos congregacionais, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de leitura da palavra, de comunhão uns com os outros. Nós devemos nos esforçarmos para nos mantermos firmes no Senhor e na comunhão uns com os outros. É o que Deus está dizendo para nós. Se nós queremos manter alegria em nossas vidas, nós devemos primeiramente nos esforçarmos para firmemente estarmos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. É o que Deus nos fala nessa noite. É o que Deus está nos falando. O primeiro ponto, nos mantermos firmes. Desse modo, permanecer, está dizendo. Permanecer desta forma, firmes. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas não só fortes, mas vigilantes. Vigiando, com prudência, atentos às ciladas do inimigo. O diabo tem se aproveitado muito, irmãos, dessa fragilidade do distanciamento em que nós estamos vivendo. O diabo tem se aproveitado lançando notícias de toda forma, de todo tipo, negativamente, para nos influenciar de forma negativa, nos trazer o caos para dentro da nossa casa, para dentro das nossas vidas, para que então nos sintamos desesperados, inquietos e nos esqueçamos do Senhor e de tudo que Ele fez e do que Ele é capaz de fazer. O diabo tem tentado e tem conseguido romper com as barreiras, porque muitas pessoas nesse distanciamento dos cultos não têm acompanhado os cultos online que a igreja tem trabalhado para manter a igreja viva. As pessoas não só não têm acompanhado, mas não têm orado em suas casas. As pessoas não têm lido a Bíblia. As pessoas não têm buscado ter comunhão. Dizem que não vão à igreja, não vão ao culto,
porque querem manter o distanciamento social, porque é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, mas na primeira oportunidade que tem de ir ao comércio, comprar, gastar, porque tudo isso faz bem, né? Dá uma sensação gostosa poder comprar alguma coisa. Na primeira oportunidade que se tem de ir ao comércio, estão lá, se expondo a toda forma, não só de coronavírus, mas de tantas outras doenças que podem sobrevir sobre a humanidade nesse momento, porque até então ficamos nos guardando em nossas casas e com isso a nossa imunidade pode estar baixa também, porque ficamos nos preservando do coronavírus, mas não só dele, mas de outros vírus também, que fazia com que o nosso sistema imunológico trabalhasse e nos fortalecesse. Hoje nós estamos mais frágeis, sim, de tanto álcool em gel, de tanto lavar as mãos, de tanto nos distanciarmos. Com certeza isso trouxe uma fragilidade para as nossas vidas. Mas muita gente não pensa nisso quando tem que ir para o comércio gastar. Mas quando tem que ir ao culto aos domingos, dizem, não, eu não vou porque eu não quero me expor e correr o risco. Irmãos, se você usar sua máscara, se você usar o álcool em gel, se você evitar o contato com as pessoas, um contato direto de muita aproximação, você pode estar no templo adorando e orando nos dias de oração, ouvindo uma palavra perfeitamente, sem maiores problemas. Eu te garanto, porque eu estive lá todos os dias, nesse período de pandemia. Eu estive trabalhando todos os dias, todo esse período de pandemia, e já fiz exames para verificação, né, dessa questão de se há ou não a contaminação, e eu não tive contaminação até então, porque eu sempre tomo os devidos cuidados. Eu tenho me esforçado. É claro que às vezes a gente acaba tendo um contato muito além, né? Acaba esquecendo, mas logo lavo as mãos, chego na minha casa, tomo um banho. É possível, irmãos. É possível nós convivermos com essa questão da pandemia e ainda assim podermos ter comunhão, adorando o Senhor no templo, tomando os devidos cuidados. E é assim que nós devemos fazer, nos mantermos firmes e nos esforçarmos para não perdermos a comunhão uns com os outros, para não perdermos os vínculos, para não perdermos o contato uns com os outros. Já há um tempo que a pandemia tem se estendido e agora tem estabilizado e em alguns lugares até caído o número de casos. E louvado seja Deus que assim continue. Que Deus abençoe que assim continue. Mas nós, se isso continuar e perdurar ou até aumentar, nós devemos nos esforçar para não perdermos a comunhão com o Senhor, a comunhão uns com os outros. Devemos nos manter firmes no Senhor. É o que a palavra nos garante, é o que a palavra nos orienta no dia de hoje, na noite de hoje. O segundo ponto, no versículo 2, a palavra do Senhor está dizendo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordantemente no Senhor. O que Paulo está dizendo nesse momento é rogo. Ele está dizendo rogo a Evódia e rogo a Sintique. Provavelmente existia um problema aqui entre elas. Se a gente olhar um pouquinho antes, os textos aqui, né, os capítulos anteriores, a gente vai ver que muito provavelmente existia um problema que estava acontecendo ali na igreja de Filipos. Existia algum problema acontecendo. E aqui quando a gente vê esse versículo 2, Paulo rogando. Rogar não é simplesmente fazer um pedido. Rogar é uma súplica, é uma insistência, é um pedido insistente, repetido. Rogo, peço novamente. Evódia, rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Ou seja, deixe as rixas de lado,
Deixe as confusões de lado. Deixe tudo que vocês acham como argumento, como certeza, como convicção. Deixa tudo isso de lado. E façam o quê? Pense concordemente no Senhor. Que ambas possam pensar no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, no sacrifício que Ele fez por nós. Pense no Senhor e deixe todas as rixas, deixe tudo de lado e pensem no Senhor, vocês. Parem por um momento e pensem em tudo que o nosso Deus Todo-Poderoso fez por cada um de nós. Deixe as rixas de lado, vivam em harmonia. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos, quando estamos diante de outras pessoas, nós devemos nos sentir e nos enxergar como menor do que aquele que está diante da gente. Deus nos orienta a fazer isso, a palavra de Deus nos orienta a fazer isso. Se não me engano, está no livro de João, capítulo 4, se não me falha a memória, não vou lembrar o versículo agora. O Senhor nos orienta que nós deveríamos nos fazer menores diante das pessoas. O Senhor nos ensina assim. Então, se há algum problema entre nós, entre algum irmão ou irmã, nós devemos deixar essas coisas de lado e lembrar naquilo que Deus fez por nós. Se há algum sentimento em nós que nos faz desejar não retomar a igreja, mas eu vou ver aquele irmão lá, mas aquele fulano faz isso, aquele ciclano. Irmão, deixa tudo isso de lado, lança tudo isso para fora e pense no Senhor e no que o Senhor deseja. O Senhor deseja que nós tenhamos comunhão uns com os outros. O Senhor deseja isso de nós. Pense dessa forma. Paulo está rogando a Evódia e a Sintique para que elas pensassem concordemente, concordando no Senhor. Mais do que isso, aqui no 3, a gente vai ver Paulo dizendo: "A ti, fiel companheiro de jugo". Eu não sei, aqui é uma terceira pessoa, né? Ele está falando meu companheiro. E aqui eu não sei ao certo quem é essa pessoa, né? Aqui no texto não fica claro. Mas é uma terceira pessoa, ele está dizendo: "A ti, fiel companheiro", no versículo 3, companheiro de jugo, "também peço que auxilies, que as auxilies, ajude elas". O Senhor está dizendo: olha, se você tem conhecimento de algum conflito, se você tem conhecimento de algum problema entre os irmãos, os ajude. Ajude as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha, irmãos, por que nós temos que ajudar, auxiliar essas pessoas a se reconciliarem, a abandonarem as suas indiferenças, a deixarem de lado todos os seus argumentos e convicções e se reconciliem? Por que nós temos que fazer isso? Porque o nome dessas pessoas se encontram também no livro da vida como o meu e o seu. Nós temos que fazer de tudo para que haja reconciliação, para que haja condição de ter comunhão, porque essas pessoas, assim como eu e você, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essa palavra é para as nossas vidas no dia de hoje. Paulo estava exortando e orientando a igreja em Filipos, dizendo: se reconcilie, eu rogo para que vocês olhem para o Senhor. Ele está dizendo aqui no versículo 3, meu amigo, companheiro, fiel a mim, fiel a Deus, peço que ajude as duas, ajude elas a se reconciliarem, porque o nome delas está no livro da vida também escrito. Então, ajude elas. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos ajudar uns aos outros, principalmente nos momentos de conflitos.
Nós devemos ajudar uns aos outros e muitas vezes esse ajudar é fazer com que as pessoas voltem ao foco, que é Cristo Jesus. Muitas vezes por conta de discussões, por conta de desentendimentos, por conta de convicções diferentes um do outro, a gente acaba perdendo o foco. E é necessário que nós, como filhos de Deus, na capacidade e no dom que o Senhor nos dá, venhamos trazer as pessoas de volta para o foco, ou mostrar uma visão diferente para elas de quem está de fora olhando. Isso é muito importante. Por muitas vezes eu fui abençoado pela vida de irmãos e irmãs que me mostraram uma outra visão daquilo que eu estava vendo, e eu pude perceber o quão errado eu estava e quão distorcida estava a minha visão. Nós devemos nos atentar a isso. Versículo 4, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mesmo nos piores momentos que nós possamos estar passando, nós devemos nos esforçar para estarmos alegres. Alegres, sim, não como uma alegria tola, não como uma alegria que o mundo nos mostra, mas sim uma alegria da certeza da eternidade. Qualquer coisa que possa nos fazer nos sentirmos tristes, qualquer coisa que possa nos fazer nos sentirmos angustiados, desesperados, qualquer coisa, quando nós colocamos diante da vida na eternidade com Deus, isso cai por terra na hora, irmãos. Agora, se nós ficarmos pensando só nessa vida terrena, que a nossa vida está limitada apenas a este momento aqui, irmãos, dá desespero. Mas se nós pensarmos na eternidade, que nós temos uma vida eterna garantida no céu, através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, irmãos, essa vida aqui, ela é pequena. Essa vida aqui, ela é um cisquinho perto de tudo que Deus tem ainda preparado para nós no céu. Quando nós olhamos para os problemas que nós estamos passando, se nós olharmos da ótica humana apenas, eles podem nos consumir. Mas quando nós olhamos na ótica espiritual, na ótica do que Deus pede para nós olharmos, e nós entendemos que há uma vida eterna reservada para nós, que há um Deus todo-poderoso, que é o nosso Pai, está em nosso favor, irmãos, qualquer problema se torna minúsculo, então a alegria passa a reinar no nosso coração. Por pior que seja o problema que nós possamos estar passando, a alegria deve ser genuína, verdadeira e presente em nossas vidas. E nós não podemos permitir que isso fuja, se escape, seja furtado da nossa vida por conta das notícias ruins, por conta das atitudes negativas, das ações maléficas que muitas vezes nós escolhemos intuitivamente, sem perceber muitas vezes. Nós não podemos permitir que a alegria do Senhor seja esvaziada e fuja de nós. Versículo 4, então, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele afirma, outra vez digo, alegrai-vos. Que não sejamos alegres como um tolo que ri sem saber ao certo do que está rindo, mas que nós possamos ter um sorriso nos lábios, um sorriso e um semblante de alegria, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que a alegria desse Senhor é a nossa força. Aleluia! Ao nos alegrarmos com o Senhor, ao nos alegrarmos, nos tornamos mais fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se, permita-se alegrar-se em nome de Jesus. O versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Olha que lindo isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou seja, torne público
as suas atitudes moderadas. E eu fui procurar um pouco sobre o significado de moderação. Moderação significa autocontrole, saber controlar, saber dosar as coisas é moderação. Moderação é maturidade. Uma criança, ela não sabe ser moderada, porque lhe falta maturidade. Olha que lindo isso, o Senhor está dizendo, torne público a todos os homens a sua moderação, a sua maturidade, a sua capacidade de ter autocontrole. Torne público isso, que as pessoas possam ver, que as pessoas possam olhar para a igreja de Cristo, para a igreja em Filipos nesse momento, mas a igreja em Lençóis Paulista, a igreja batista possa mostrar a sua moderação, a sua capacidade de se manter controlado. Quando eu disse que uma criança não tem isso, é porque a criança não sabe ser moderada. A criança, quando você dá um pedaço de chocolate para ela, ela quer o segundo, ela quer o terceiro, ela quer o quarto, ela quer comer toda a barra de chocolate. Eu vejo isso com a minha filha em casa hoje. A criança, se você conta a história para ela uma vez, ela quer que conta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ela não enjoa, ela quer que conta várias e várias vezes a mesma história. Quem tem filhos pequenos sabe disso. A criança, ela não tem esse senso de moderação, ela não sabe dizer não para ela mesma. A criança, ela não tem moderação. E nós, como adultos, vamos ensinando ela através do não, através dos limites. Nós vamos ensinando a criança sobre a necessidade de ter moderação. Para controlar o açúcar, não podemos dar chocolate demais. Para controlar a contação de história, para que não se torne chato e desgastante. Até porque cansa. Então nós vamos dizendo não e ensinando a criança. E para que nós aprendamos a ser moderados, é o mesmo processo da criança. Nós temos que aprender a dizer não para nós. Dizer não para nós. E nós vamos aprendendo a ter autocontrole. Tudo que é demais, tudo que é em excesso, faz mal à saúde. Tudo que é demasiado faz mal. A alimentação é uma coisa muito gostosa, comer, sentir sabor, matar a fome, mas feita em demasiado, em demasia, em grande quantidade, em exagero, faz mal e é pecado. A palavra do Senhor nos garante, é glutonaria, é pecado. Então nós não podemos permitir que a falta de moderação seja presente em nossas vidas, porque o que o Senhor deseja é que nós sejamos pessoas moderadas, tenhamos controle da situação e tornemos público, conhecido dos homens a moderação. Mas como nós podemos ser pessoas moderadas? Como é que a gente pode ser pessoas mais moderadas? Como? Como é que a gente pode ser? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita e nos dá a condição de termos o autocontrole, o domínio próprio. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. No livro de Gálatas, eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo, um deles é o domínio próprio. É a capacidade de sermos moderados, de sabermos controlar. A única coisa, eu disse que tudo deve ser moderado, né? Mas na verdade não é tudo. Tudo não. O que nós precisamos de Deus. De Deus. Deus não precisa ser moderado. Deus pode ser em excesso. Deus pode ser incompleto. Incompleto não, é incompleto. Incompleto não, é incompleto. Deus pode ser completamente presente. A busca por Deus pode ser incessante. Pode ser incansável. É a única coisa que pode ser, que não precisa ser moderada em nossas vidas, é a busca pelo Senhor.
essa busca pode ser de uma forma exaustiva. Busque, 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 busque ao Senhor. Do resto, nós devemos levar a vida moderadamente. Todo o resto deve ser moderado. A alimentação, o trabalho não pode ser em exagero, o lazer não pode ser em exagero. Tudo isso deve ser de forma moderada. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Agora, quando se trata de Deus, não precisa ser moderado. E isso a gente pode ver em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, todo, por completo. Não precisa ser moderado não precisa ser ponderado, é de todo, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A única coisa que não precisa ser moderada na nossa vida é a busca pelo Senhor. Do resto, nós devemos fazer moderadamente, para que a alegria do Senhor continue prevalecendo e se fazendo presente em nós. Nós não podemos permitir que a moderação não seja uma marca na nossa vida. Aleluia! A moderação deve ser realidade nas nossas vidas e tornada público. Em nome de Jesus. Moderação. Nós precisamos ser moderados. O mundo diz que nós precisamos ter muito dinheiro para ser feliz. Para ter alegria em nossas vidas é necessário ter muito dinheiro. Isso não é verdade. O dinheiro em excesso torna as pessoas doentes. O dinheiro em excesso torna as pessoas inacessíveis. Imagine agora você se tornando milionário. O acesso que você tem, a liberdade que você tem com as pessoas de poder pregar, falar uma palavra de Deus para a vida, para a edificação da vida dessa pessoa, você não poderá ter mais se você se tornar um milionário, porque a partir do momento que você tem muito dinheiro, existe uma parcela de pessoas maldosas que querão a sua vida, o seu dinheiro, querão fazer o mal para você, para que tenha o seu dinheiro. Então você perde liberdade ao ter muito dinheiro, você perde acesso, você fica limitado a algumas coisas porque você passa a ser uma pessoa perseguida por ter muito dinheiro. E se ter muito dinheiro fosse sinal de ter alegria, nós não veríamos tanto político sendo presos e fazendo vergonha para suas famílias. Porque a gente vê políticos corruptos que roubaram milhões e milhões. Parece que quanto mais dinheiro esses homens roubavam e tinham, mais dinheiro eles queriam. É porque o dinheiro não traz alegria. Ele não traz. Quanto mais se tem, mais as pessoas querem tê-lo. E é por isso que Deus guarda as nossas vidas dizendo que nós deveríamos tomar cuidado com essa questão da riqueza. Que era mais fácil o camelo passar pelo buraco pela funda, de uma funda, de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Não quer dizer que o rico não vai entrar, mas que vai ser difícil, porque o dinheiro tira as pessoas. O dinheiro, o amor ao dinheiro, tira as pessoas do caminho do Senhor. O amor ao dinheiro desvirtua as pessoas daquilo que Deus tem como proposta para nós. Olha para Jesus. Jesus sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, a forma como ele veio à terra humildemente. Esteve sim caminhando no meio dos ricos também, mas ele escolheu viver uma vida humilde. E é esse Jesus que nós devemos representar na face da terra. Continuemos aqui no texto, para a gente encerrar também já. O próximo é o versículo aqui, o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós não podemos andar ansiosos, irmãos. Nós não podemos andar em ansiedade demasiada.
É claro que é normal ter um pouquinho de ansiedade. Eu estava me sentindo um pouco ansioso antes de começar a gravar esse vídeo aqui. Eu me sinto ansioso toda vez que eu tenho que falar da palavra de Deus, porque eu sei que ao abrir a minha boca e falar, muitas coisas acontecerão, porque a palavra de Deus é maravilhosa e ela por si só tem poder. Mas essa ansiedade que eu sinto é uma ansiedade controlada, ela não me trava, eu posso dominá-la. Então não é essa ansiedade que Paulo está falando aqui. A ansiedade que Paulo está falando, sendo orientado por Deus, é aquela ansiedade que nos faz mal, que nos trava, que nos limita, que não nos deixa avançarmos. Essa ansiedade é a que Paulo está falando, e é a ansiedade que nós vemos hoje muito presente na vida da humanidade. Que as pessoas têm tomado mais e mais remédios para tentar controlar, porque perdem o sono, perde o prazer em se alimentar, perde o prazer em se relacionar. Essa ansiedade tem matado muita gente. E é essa ansiedade que Deus está falando para nós essa noite. Nós não podemos ser ansiosos dessa forma. E qual é o remédio para essa ansiedade? Como é que a gente cura essa ansiedade, principalmente nesse momento em que a gente liga a televisão, está aí falando de desemprego, e a gente vê essa realidade dentro do nosso município acontecendo, pessoas ficando desempregadas. Hoje mesmo eu tive que dispensar funcionário. Como é que a gente faz para que essa questão, essas questões negativas, essas informações que a televisão e que o cotidiano vai nos mostrando, gente morrendo, a preocupação de ser contaminado e de contaminar alguém da família, como é que a gente faz para que essas coisas não venham nos consumir de maneira que percamos o sono, de maneira que venhamos nos encontrar ansiosos? Como é que a gente faz para não cair nessa tentação de sermos ansiosos? Existe um antídoto, existe um remédio para isso. E aqui no texto mesmo a gente encontra, aqui no finalzinho do versículo 6, pela oração e pela súplica, nós devemos orar. Nós devemos orar mais ao Senhor. Mas não é uma oração na forma como as pessoas têm feito, uma oração em que a gente se direciona a Deus apenas para pedir e suplicar e implorar e rogar. Não é essa a oração que Deus espera de nós. A oração que é um remédio para a nossa alma, para as nossas vidas, e que o Senhor espera de nós é uma oração em forma de relacionamento. É uma oração em que eu reservo um momento para estar com Deus. É uma oração que eu direciono a Deus a minha gratidão, que eu reservo um momento do dia para ter uma intimidade com Deus naquele momento. É essa oração que Deus espera de nós, e é essa oração que nos cura da ansiedade. Porque quando nós passamos momentos de intimidade com esse Deus em oração, Ele nos traz à memória aquilo que nos traz esperança. Ele reaviva a nossa memória de que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele atende sim os nossos pedidos, às vezes até mesmo pedidos que nós nem apresentamos em oração. Ele atende porque Ele sabe que nós precisamos daquilo. E Ele atendendo, nós percebemos que Ele tem cuidado de nós. E Ele atendendo os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades e necessidades, nós olhamos e vemos o quão bom o Senhor é, o quanto Ele tem cuidado das nossas vidas. Então, nós passamos a confiar mais no Senhor. Mas nós precisamos primeiro orarmos ao Senhor, e uma oração com qualidade, uma oração reservada a Deus, uma oração direcionada a Deus para glorificar pelo que Ele é, para adorar Ele pelo que Ele é, pela bondade que Ele tem, pela soberania dEle, louvar por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer em nós, por nós e através de nós. Essa é a oração que Deus espera de nós, uma oração de gratidão, de agradecer. E aqui é o segundo ponto do antídoto. A oração, ele diz aqui no versículo 6,
pela oração, pela súplica, né? E com ações de graça, ou seja, com ações de gratidão, de agradecer, com ações que a gente faz em forma de agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele tem cuidado de nós. O Senhor espera, assim como a oração é orar e agir, Ele espera que nós venhamos manifestar a nossa gratidão a Ele em forma de ações, ações de graça. Ou seja, sem esperar nada em troca, fazendo porque queremos agradar a Deus. Ao fazermos isso, orarmos ao Senhor com qualidade, em forma de uma ação em busca de intimidade com esse Deus. Quando nós fizermos isso, quando nós fazemos isso e quando nós agimos com ações de graça, agindo em forma de mostrar a nossa gratidão a Deus, fazendo bem às pessoas, ajudando nos ministérios, contribuindo com a congregação, socorrendo as pessoas que estão em dificuldade, apaziguando as situações de conflitos, como a gente viu aqui no começo do texto, no versículo 2, nos esforçando para mantermos a comunhão. Nós fazemos essas coisas, nós alcançamos a cura para a ansiedade e nos alegramos. Trabalhamos para que a alegria permaneça em nós. Aleluia! E para finalizar, irmãos, a oração não é só pedir. A oração é um compromisso, é um relacionamento com Deus. Tempo de intimidade, declaração de louvores e adoração. Durante a oração, o Senhor nos traz à memória sobre tudo que Ele é e sobre quem nós somos. Nós já falamos sobre isso. Nós somos filhos do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Ontem foi dia dos pais. O Pai Todo-Poderoso é sobre a nossa vida. Nós somos filhos de um Deus perfeito, que não falha como nós falhamos como Pai. Nós somos filhos desse Deus e Ele cuida de nós. Então confia nele. Se você tem se encontrado muito ansioso, a ponto de perder o sono, a ponto de perder o apetite, se a ansiedade tem te tomado, é porque talvez está te faltando, irmãos, momentos de oração e de ações de graça. Faça algo pelo próximo, faça algo pela comunidade que você congrega, faça algo em favor das pessoas, pelo amor de Deus. E você vai parar de ter que se afundar tanto em remédios. E você vai ver que essa ansiedade vai te abandonar, porque a confiança no Senhor tomará o seu coração. A segurança e a esperança serão amplificadas em sua vida. E para finalizar, a gente lê aqui agora o versículo 7, e a gente já finaliza. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, nós lemos todo esse texto e se a gente continuar lendo até o 14, depois do 14 também vai continuar falando, e eu quero que você medite nesse texto na sua casa continuamente, que você dê continuidade nessa palavra. Nós não temos mais tempo, já está se encerrando aqui. Já está ficando longo, né, o vídeo. E a gente vai encerrar aqui nesse versículo 7, mas por favor, continue a leitura dele e a meditação na tua casa. O versículo 7, a palavra do Senhor está falando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O que é isso? O que é isso? Nós devemos sempre, constantemente, pensarmos em Jesus. Nós devemos estarmos focados no Evangelho. Todas as vezes que o desespero, que as angústias, que a aflição, que as atribulações chegarem até a nossa vida, nós devemos recorrer ao Evangelho. E o que é o Evangelho? A vida de Jesus. A vida de Jesus. Nós devemos trazer à memória quem Jesus foi, o que esse Jesus
trouxe e permitiu para nós? Por que Jesus veio à Terra? Quando a gente olha para o Evangelho, para a vida de Jesus, nós encontramos muita paz. É impossível que a alegria não tome o nosso coração. É impossível que a ansiedade não nos abandone. Quando a gente olha com o coração, com os olhos da fé, para a vida de Jesus em profundidade, é impossível que a ansiedade permaneça em nossas vidas. A vida mundana, a vida secular, através de livros de autoajuda, mindset, eles vão nos sugerir que nós devemos pensar positivo, que nós devemos pensar nas coisas positivas, nas coisas... Irmãos, eu não vejo problema nisso. Faz bem, de fato, pensar em coisas positivas, pensar, vai dar certo. Faz bem até a gente pensar assim positivamente, mas isso não resolve. Isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Apenas pensar positivo não é o suficiente. Se fosse suficiente, os livros de autoajuda seriam os mais vendidos. Mas o que a gente vê é que no decorrer da história, o livro mais vendido na humanidade é esse aqui, ó. É a Bíblia. Pesquise para você ver. O livro mais vendido até os dias de hoje na face da Terra é a Bíblia Sagrada. E ao invés de só pensarmos em coisas positivas, ficar pensando só em coisas positivas, nós devemos pensar no Evangelho. Nós devemos pensar, ao invés de coisas positivas, na vida de Jesus. Jesus veio, saiu do céu como Deus e se fez carne na terra. Se fez um ser humano como eu e você, que sentiu dor, sentiu medo. Ele veio aqui e deixou muitos exemplos para nós, que nós podemos ver nos livros de Lucas, Marcos e Mateus. Nos evangelhos de João também a gente pode ver isso. Irmãos, aprenda mais desse Jesus. Esse Jesus esteve na terra e deixou muitos exemplos para nós. Mas mais do que isso, ele morreu na cruz, para que o seu sangue pudesse nos limpar de toda a sujeira de imundície que o pecado traz para as nossas vidas. Através de Jesus, nós somos adotados pelo Deus Todo-Poderoso, porque pelo pecado nós deveríamos ser mortos, consumidos. Nós merecíamos o inferno por conta do pecado que nós cometemos. Mas o sangue de Jesus nos limpa desse pecado e nos torna novamente em condição de estarmos limpos, purificados, e então em condição de sermos habitados e ouvidos por esse Deus Todo-Poderoso. Através do sangue de Jesus, toda barreira que há entre nós e Deus, causada pelo pecado, ela é quebrada. Essa barreira é colocada por terra através de Jesus. E nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. E podemos chamá-lo de pais, porque somos adotados através do sacrifício de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. Quando nós olhamos para o Evangelho e pensamos em tudo que Jesus fez por nós e continua fazendo, não há espaço mais para dúvida, não há espaço mais para ansiedade, não há espaço mais para o medo. Há muita tranquilidade e alegria dentro de nós. Porque a nossa vida não é só para esse momento presente, mas há uma vida eterna reservada para nós. E nós alcançamos o direito a essa vida eterna através do sacrifício de Jesus. Que nós possamos estarmos focados em Jesus, no Evangelho. Se nós queremos ter uma vida de alegria, uma vida de paz, nós devemos escolher pensar nesse Jesus constantemente, todos os dias, incansavelmente. Devemos pensar nesse Jesus. Um outro dia um jovem me perguntou: pastor, quando eu ainda pastoreava jovens na igreja, pastor, como é que eu faço para parar de pensar tanto em mulher? Eu só penso em mulher, pastor. Eu vou dormir e minha cabeça só fica pensando nas meninas da escola. Eu vou comer, eu estou almoçando, comendo, me alimentando com a família na mesa e minha cabeça está pensando em mulher.
Eu entro no banheiro, pastor, para tomar banho, é aí que a minha cabeça pensa mais em mulher, né? Pastor, como é que eu faço? Porque eu não consigo controlar, isso está me matando, eu não consigo controlar, eu não quero mais ficar pensando em mulher desse jeito, nessa falta de controle, sem o controle que nós falamos aqui, sem a moderação. Como é que eu faço, pastor, para controlar tudo isso? Irmãos, eu disse para eles o seguinte: como é que faz para a gente controlar uma diarreia? Como é que a gente faz para acabar com uma diarreia? A diarreia é a atitude da gente defecar sem controle, demasiadamente sem controle, sem moderação. Como é que a gente faz para controlar a diarreia? A gente corta a alimentação que pode ter causado essa diarreia e a gente entra com medicamento. É isso que a gente faz. É isso que os médicos fazem para cortar uma diarreia. E a mesma coisa a gente deve fazer com os nossos pensamentos. O que acontece com os pensamentos que a gente tem na cabeça que a gente não consegue controlar é uma diarreia. É uma incontrolável forma de pensar. É uma diarreia porque é muita porcaria, né? Para não usar outra palavra. É muita porcaria ao mesmo tempo na cabeça pensando. Agora, por que a gente pensa tanto nessas coisas, nessas porcarias? Porque a gente se alimenta de porcarias. A diarreia vem para a vida do ser humano porque ele se alimenta mal muitas vezes. E a diarreia nos nossos pensamentos, nos pensamentos incontroláveis, em forma de diarreia, ele acontece porque a gente se alimenta dessas coisas. Na orientação desse jovem eu disse: quantas vezes você lê a Bíblia durante o dia? Pastor, nenhuma. Quantas vezes você ora por dia? E aí a gente vai descobrindo por que esse jovem pensa tanto em mulher. Tinha acesso a vídeo pornográfico? Tinha, no celular, no computador, recebia. Não, mas eu não fico procurando, é meus amigos que mandam. Mas abre. Mas abre. Se os amigos mandam é porque tem liberdade, você permite isso. Então como é que ia parar de pensar se estava se alimentando disso todo dia? É necessário interromper a diarreia. É necessário interromper a alimentação, a fonte dessa diarreia. E passar a se alimentar de coisas benéficas. Comece a se alimentar daquilo que é remédio para a sua vida. E o que é remédio para cortar a diarreia dos nossos pensamentos? Está aqui. Esse é o remédio. Aqui está o que você precisa começar a pensar. Comece pelos evangelhos. Tenha os evangelhos muito bem clarificados na sua mente, porque certamente você evitará que você tenha pensamentos de forma descontrolada que te tirem a paz. Que nós possamos permitir que essa palavra não fique apenas em forma de audição e de dizeres em nossa vida, mas de forma prática. Que nós possamos praticar, nos fortalecendo, nos mantendo firmes uns com os outros na comunhão com a igreja. Que nós possamos ajudar uns aos outros nas dificuldades, nos momentos de crises, que nós possamos nos ajudar, que nós possamos nos alegrar diante das situações de dificuldade, que nós possamos dominar e sermos pessoas moderadas de maneira que as pessoas possam enxergar em nós essa moderação, que nós possamos dominar a ansiedade e qualquer outro sentimento que possa nos bloquear, nos travar. Que nós possamos fazer tudo isso. De que forma? Pensando em Jesus, mantendo o nosso pensamento focado no Deus Todo-Poderoso, no Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Que essa palavra possa frutificar no seu coração, que possa ter sido bênção para a sua vida, assim como foi para a minha vida. Em nome de Jesus. Que nós possamos nos manter em harmonia uns com os outros, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês, curve sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida aqui, Deus, foi explanada, Deus, foi ministrada. Que o Senhor, ó Deus, possa mantê-la viva
eficaz, produzindo, frutificando na vida dessas pessoas, ó Deus, no decorrer, ó Deus, dos dias. Que tudo isso que foi ouvido aqui possa ser colocado em prática, Deus, em nome de Jesus, e possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, assim como tem feito na minha. Em nome de Jesus eu oro, para que seja repreendido, Deus, todo o mau costume, tudo aquilo, Deus, que não lhe agrada, Deus, em nome de Jesus, seja repreendido da vida de todos. E que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, habitar, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus, trazendo, ó Deus, a realidade, tudo que nós lemos, tornando real, tudo que nós vemos nesta palavra, Deus, na noite de hoje. Eu sei e creio, ó Deus, que é possível, porque eu tenho vivido, ó Deus, o que a Tua palavra nos pede. Torna possível, Deus, a todos os outros que têm encontrado dificuldade. Eu tenho minhas dificuldades, ó Deus. Talvez outros tenham mais facilidades em alguns quesitos que eu ainda encontro dificuldade. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos agracie com a capacidade de superarmos, ó Deus, todas essas dificuldades e sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor, até que o Senhor retorne à terra e nos leve para morar no céu com o Senhor. Em nome de Jesus, mas enquanto estivermos na terra, nós possamos representar o Senhor e sermos o sal e a luz, ó Deus, que essa terra necessita, e que a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros necessitam, em nome de Jesus. Faça-nos, ó Deus, fortes, firmes, ó Deus, em nome de Jesus. Faça-nos, ó Deus, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, em espírito e em verdade. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Fique na paz.